Olá, eu sou Lian Tai e você está escutando Maternidade de Guerrilha! Oi, gente! Hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a Morena Mariá. A Morena é mãe da Aió e ela mesma vai se apresentar porque ela é um montão de coisas. E hoje é o único episódio que nós começamos sem um tema. A Morena, ela fala sobre tantas coisas e ela tem uma abordagem sobre a maternidade que vai de um lugar super íntimo para um lugar completamente coletivo e político, que eu não queria limitar e para a gente poder bater papo livremente. Então, Morena, você pode se apresentar. Prazer, obrigada por me convidar para estar aqui com você e com todo mundo que está acompanhando esse momento. Estou super feliz. Eu sou mãe da Aió, como você trouxe, eu gosto de me apresentar mesmo em ambientes assim mais endurecidos, como a política ou, enfim, lugar corporativo, porque eu acho que as pessoas apagam esse lugar do trabalho da maternidade, né? Da maternidade enquanto um trabalho mesmo. As pessoas se esquecem, né? Então eu gosto de me apresentar primeiro como mãe da minha filha, porque é um trabalho que a gente não tem férias, 13º, folga, enfim. É um lugar de trabalho de muito amor, de muito afeto, mas é um lugar de trabalho. Então, eu gosto de me apresentar como mãe da minha filha, mas eu também faço muitas coisas, como você trouxe. Eu fiquei feliz, inclusive, de você ter feito essa proposta da gente não fechar o tema. Então, eu trabalho com política pública, com esse olhar de maternidade, infâncias. Já tem 6 anos, né? Vai fazer 7 anos que eu trabalho com afrofuturismo, com pesquisa na área de cultura, história e cultura afro-brasileira e... Enfim, tem muitas coisas na minha trajetória. Eu sou uma pessoa que, de fato, fiz muita coisa diferente uma coisa da outra. E, por muito tempo, eu achava que isso era ruim, mas eu acho que hoje eu começo a caminhar para conseguir fazer essas coisas conversarem. Então, prazer estar aqui contigo e sair dessa conversa com essa perspectiva de que a maternidade ela é um lugar de transformação íntima, pessoal, individual, familiar, mas ela também é um lugar de luta, né? Como diz o nome desse podcast, é um lugar de guerrilha, de batalha, de política. Então, eu acho que vai ser muito bacana o nosso papinho de hoje. Estou feliz. É um prazer muito grande, eu adoro te acompanhar, adoro as questões que você traz. E me bateu uma curiosidade aqui, o que veio primeiro, o seu trabalho com maternidade e infância ou a sua filha? Então, acho que o trabalho veio primeiro. Eu era ativista de outras pautas, assim, eu trabalho com pauta racial já tem quase 10 anos. Na verdade, eu acho que meu primeiro contato assim com leitura crítica de mundo, digamos assim, né, com militância, ativismo, foi através de sexualidade e gênero, porque eu tinha acho que 18 para 19 anos quando eu me descobri uma mulher bissexual, e isso trouxe, enfim, 1000 questões, né? E, a partir disso, eu comecei a participar de coletivos, num primeiro momento, coletivos feministas, frequentar esses espaços de formação política. E aí eu fui entendendo que tinha algumas coisas ali que eu não conseguia me encaixar, né? Tinham coisas daquela pauta que não necessariamente me contemplavam. E aí eu comecei a entender que aquilo que fazia com que eu não me encaixasse era a questão racial. E aí eu fui estudar questões raciais, relações étnico-raciais e tudo mais. E isso foi, a gente está falando aí de 2013, 2014, quando eu comecei a me interessar mais pelas pautas raciais, e daí nunca mais parei, assim, nunca mais voltei atrás, sabe? É aquela coisa de quando você vê determinadas coisas, você não consegue desver. E aí eu fui indo por um caminho de trabalhar em ONGs, trabalhei em diversos projetos sociais e etc. Então, eu já trabalhava com criança e com adolescente bem antes de ter filho, né? Eu sempre quis ser mãe, assim, isso é uma coisa interessante, porque eu sempre quis ser mãe, mas eu não tinha esse planejamento, assim, eu não sabia, com tantos anos eu quero ter uma filha, eu quero ser mãe solo, ou eu vou querer ter um companheiro ou companheira para ter esse filho. Eu não tinha muita essa expectativa. Eu queria ser mãe, mas não tinha assim um horizonte de quando isso aconteceria, como seria. E aí
eu tinha afiliado em abrigo, né? Então já fazia um trabalho por minha conta mesmo, de amadrinhar crianças em situação de acolhimento institucional. Era uma coisa que já flertava com a minha vida. Eu também cuidei de muitas crianças ao meu redor. Então, filho da minha prima, filho de amiga. Eu era uma pessoa que fazia parte dessa rede de apoio materna desde sempre. Minha mãe também teve filho quando eu já estava adulta. Eu tenho um irmão que nasceu quando eu tinha 20 anos. Então, isso tudo foi me ajudando a entender o que era a maternidade enquanto um fazer coletivo. Assim, eu acabava me implicando sem muito ter noção, assim, sem muito necessariamente uma leitura de, nossa, estou sendo rede de apoio. Não existia esse termo, né? Então, é uma coisa que foi acontecendo, eu acho, também por uma questão cultural mesmo. Na minha família, as mulheres sempre trabalharam, então sempre foi uma questão coletivizada. A minha mãe sempre trabalhou muito, trabalhou fora, minha mãe é mãe solo, então eu fui criada por outras mães. E eu acho que isso me ajudou, de uma certa forma, a entender que maternidade não era um dever só da mãe, né? Que o cuidado ele era um trabalho coletivo. Acho que isso me formou de tal maneira que, quando a minha filha nasceu, eu me vi realmente num contexto de pandemia, então era um contexto de absoluta solidão, assim. Não tinha a possibilidade da gente ter rede de apoio. O primeiro ano da minha filha, eu estava acompanhada do pai dela. Foi uma gravidez inesperada, não foi nada planejado. Então, uma loucura você descobrir que está grávida, começa uma pandemia 6 meses depois, a criança nasce. E eu estava em São Paulo, então estava longe da minha família, das minhas amigas e amigos. Enfim, foi um contexto complexo, assim. Me tornar mãe foi um pouco sofrido por conta desse contexto. Desse momento, digamos, histórico, né? Viver a história não é agradável, foi meio bizarro. Mas depois disso, eu voltei para o Rio e aí eu tive total acolhimento, rede de apoio, enfim. Voltei a ter a minha comunidade, assim, me abraçando com a minha filha. Eu estava me perguntando justamente isso, né? Que você falou que você fazia parte dessa coletividade. Eu pensei, como que ia ter uma filha nisso, né? Então, hoje você se vê maternando coletivamente. Sim. Quando eu voltei para o Rio, eu fui recebida pela minha comadre, que é madrinha da minha filha. Eu morei com ela por 6 meses. Quem cuidou da AIO para eu poder trabalhar fora foi a prima dela, a Fernanda, que foi uma pessoa que ficou com a gente 1 ano e pouco, quase 2 anos. Sem a Fernanda, eu não teria conseguido fazer absolutamente nada profissionalmente. Então, teve a mãe da minha comadre, que também chegou junto. Eu não tenho uma rede de apoio familiar tão forte, mas eu criei uma família por escolha bastante, assim, próxima e sólida. Então, muitas pessoas colaboraram de muitas formas, assim, especialmente esse núcleo da minha comadre. O meu pai se aproximou bem mais depois que eu voltei. Meu irmão mais novo, Raí, também chegou junto. Então, eu acho que hoje eu tenho essa rede de apoio e eu acho que a gente precisa buscar mesmo. Eu acho que não é uma coisa que acontece automaticamente. Eu não acho que é algo que está dado, porque a gente sabe que a vida da gente é uma loucura, todo mundo na luta para sobreviver, enfim, para dar conta das próprias questões. Mas eu acho importantíssimo, assim, a gente ter essa possibilidade, né? Eu acho que isso é algo que sobre a qual a gente deveria falar mais, um assunto que a gente devia falar mais e devia se colocar mais à disposição. E eu sinto que hoje eu meio que recebo um pouco disso, assim. Eu fiz isso por muitas pessoas sem talvez tanta intencionalidade, e eu sinto que isso de alguma forma retornou, porque isso já estava nas minhas relações. Então, foi uma coisa que aconteceu um pouco naturalmente, mas também intencionalmente, porque eu acho que depois que a gente tem filho, não tem mais essa opção da gente não ter esse suporte, quando a gente tem a possibilidade, porque nem todo mundo tem, isso é importante ser dito. Tem pessoas que não têm essa possibilidade, não tem gente disponível, não tem braço, não tem condição socioeconômica, né? Não tem. Então, eu tive, e isso é um privilégio por um certo sentido, mas também uma busca do outro lado. Eu acho que eu não aceitei não ter, assim. Então, eu fui cavar onde eu achava que era propício, assim. Sabia que na minha família não seria tão possível, então eu fui procurar construir essa relação de confiança
com outras pessoas. E eu acho isso muito importante, assim. Não acho que é qualquer coisa, não. Acho que é valiosíssimo. Gente, maravilhosa, porque isso é uma das questões da minha vida, uma das palavras-chave, rede de apoio. Porque a gente está numa sociedade que é configurada para a criança ficar ali na família nuclear e, de preferência, a mãe, né? Mas essa família nuclear ser a responsável pela criança. E dentro da família nuclear, a mãe. E, assim, eu não tenho família no Rio de Janeiro, e ainda que tivesse... os meus familiares mais próximos, ninguém é disponível. Quando eu vou para minha cidade natal, por exemplo, vou para a casa dos meus pais, eles também não estão disponíveis, porque eles têm a vida deles. E sempre, desde que eu tive a Paz, isso virou uma grande questão. E no meio da minha maternidade, porque eu engravidei, me juntei com o pai da Paz, quando a gente viu, a gente estava... eu acreditando naquela proposta, digamos, da família tradicional brasileira, e completamente solitária. E, bom, eu saí desse casamento, né, não mono, assim, mudou tudo na minha vida. E a não monogamia, para mim, é muito nessa proposta de que formas coletivas que a gente pode encontrar, que outras maneiras, de que possíveis socializações que existem, que não sejam fechado na família nuclear. E rede de apoio é uma grande questão para mim. Hoje, eu consigo dividir o trabalho do cuidado porque eu alterno a guarda da minha filha. Ela fica uma semana comigo, uma semana com o pai. Isso me dá 2 semanas num mês, que é uma coisa que, um pouco mais de um ano atrás, era impensável, porque era 100% do tempo comigo. E... lá naquele início da maternidade, eu comecei a me juntar com outras mães, ir para o parque com a minha filha no colo, aquela mãe perdida, solitária. Encontrei várias mães perdidas e solitárias com seus bebês no colo. A gente formou uma grande rede de mães. Só que as crianças vão crescendo e a gente volta a ter vida, todo mundo foi voltando a ter vida. Então, essa vida em coletividade acabou ficando mais difícil. E acabou que eu me juntei muito com uma amiga que tem uma filhinha que as meninas dizem que são irmãs. E a gente dizia, as meninas têm 2 mães e 2 pais. Eu acho que eu posso falar isso, porque nunca foi segredo para ninguém. Eu acho que eles se tornaram públicos. Mas, basicamente, o pai da minha filha roubou minha rede de apoio. Começou a se relacionar com a mãe da outra menininha. O pai, eu acho que ficou... Eu sei que, assim, desestruturou tudo. E no início eu estava assim, bom que junto com o pai da minha filha tem uma pessoa que ama ela, que tem uma noção de criação parecida com a minha. Só que quando eu vi, eu tinha sido cuspida para fora da rede de apoio. Eles se apoiavam e eu não tinha rede de apoio. Eu não tinha mais ninguém. Eu falei, gente... Aí eu me dei conta de que eu dizia que tinha rede de apoio, mas eu tinha centralizado a minha. E que, tirando a mãe 2 e o pai 2, eu não tinha mais ninguém. E agora é uma grande questão para a minha vida encontrar pessoas para formar uma coletividade. E é muito difícil, porque cada um tem sua vida, cada um tem um monte de coisas para fazer. E vira e mexe, alguém me fala, se precisar, eu posso ser sua rede de apoio. E eu preciso. Eu quero. Só que o que acontece é que a rede de apoio não vai ser alguém para cumprir 1 hora de babá com a Paz. Vai ser alguém para compartilhar a vida com a gente. Então, a minha vontade de falar, cara, você quer ser rede de apoio? Chega junto, vem dividir a vida com a gente, vem conviver comigo, vem conviver com a Paz. Porque se você não convive mesmo com a gente, a minha filha não vai ficar com você. Ela só vai ficar se ela tiver muita intimidade, de preferência se você tiver outra criança. Mas, assim, se não tiver outra criança, vai ter que construir. Até hoje não foi construído isso na minha vida. E é uma grande busca. Para mim, é uma palavra-chave. E eu acho que é muito nisso, né? De a gente buscar formas coletivas de viver e meio que tá tudo configurado contra, né? Eu sinto. Total. Eu sinto que a gente é a última trincheira, assim. E isso é muito doloroso. Que acho que é isso que você falou. Você se vê... É uma pessoa contra um mundo inteiro configurado para essa solidão, para esse adoecimento, para esse esvaziamento político, né? Porque quando você está sozinha, isolada, você não consegue pensar em mais nada a não ser sobreviver. Como é que eu dou conta aqui dessa gigantesca quantidade de tarefas e eu não consigo me implicar em nada para mudar isso? Eu só consigo ir levando mais um dia, mais um dia, mais um dia. O quanto que isso desmobiliza a gente, né? O quanto despotencializa a gente de todas as formas, tanto, acho que pessoalmente quanto profissionalmente, né? A gente perde possibilidades e oportunidades
por não ter essa rede de apoio. E é isso que você falou. A criança, ela não confia em qualquer um. A criança confia em quem está ali, em quem ela sente que você, adulto, confia, em quem convive, em quem conhece ela. Então, dizer, opa, eu posso ser sua rede de apoio, é legal, mas precisa ter um passo além do dizer e manifestar isso. Você precisa agir. Porque isso é uma coisa também que eu aprendi com a minha filha, assim. As crianças, elas aprendem com o que acontece. Elas não aprendem com o que você fala, elas ouvem o que você fala. Mas não é o que você fala que faz as coisas acontecerem, né? São as suas atitudes. Então, se você é uma pessoa que quer apoiar uma mãe, que quer... Você vai ter que entrar com tudo, se aproximar, estar por perto, participar, né? Então, eu vejo que pessoas que não participavam tanto quando eu cheguei de volta ao Rio, hoje já tem, minha filha já pergunta. Então, já pergunta, cadê? Quando é que a gente vai ver? Tô com saudade. Então, eu vejo que... De fato, para a pessoa poder se inserir nessa dinâmica, ela precisa estar disponível. E aí, disponibilidade, mais uma vez, é uma coisa que a gente tem pouquíssimo num mundo em que tudo demanda muito a nossa atenção. E aí é preciso uma grande dose de consciência de onde eu estou colocando meu tempo, o que eu quero de fato com esse tempo, né? Eu quero passar 4 horas por dia nas redes sociais, 6 horas por dia nas redes sociais, ou eu quero dedicar 2 horas para estar por perto, ir na pracinha, conviver com essa criança, ajudar essa mãe, buscar na escola. O que é, né? Se eu sou um familiar ou se eu sou um amigo próximo, que relações são essas? Você falou isso da não monogamia, eu acho que é uma questão muito cultural mesmo, assim. Eu vejo que essa coisa de ter família que não é família, né? Que não é família nuclear, que não é família biológica, é uma coisa que sempre permeou minha casa. Eu tenho primas que não são primas, né? Eu tenho tias que não são tias. Eu convivi desde pequena em terreiro. Então, o terreiro é um lugar que tem uma configuração bastante diferente, onde você chama muitas pessoas de mãe, muitas pessoas de pai e muitas pessoas de irmão. Então, é uma outra configuração familiar, né? E é uma outra configuração de mundo. Então, quando a gente adentra espaços que a cultura é diferente, a gente se depara com mudanças de realidade, assim, de realidade mesmo. Então, eu vejo que esse tempo espremido que a gente vive dentro da nossa rotina, por exemplo, eu não queria ter que colocar minha filha numa creche. É uma coisa que eu não gostaria de fazer. Eu não acho que a creche é o melhor lugar para minha filha crescer. Eu queria que minha filha pudesse ser criada pela família, pelas pessoas próximas. Mas é isso, a gente hoje envelhece trabalhando. Isso não é uma possibilidade hoje na minha vida. Eu acho que da maioria das pessoas também, né? A maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Mas na medida do que é possível, nessas brechas, eu vou tentando espremer essa convivência, né? Então, quem a minha filha hoje reconhece como as pessoas mais velhas da nossa família? Ou é a mãe da minha comadre, ou é a minha Yalorixá, as pessoas que convivem ali no terreiro. E a gente nem está tão dentro assim, do cotidiano quanto a gente gostaria, mas na medida do possível a gente está... E ela já identifica isso, então... Isso que você trouxe da não monogamia, da não centralização das relações, é fundamental. Só que a gente não tem espaços que promovam isso. Então, eu busquei, assim, porque eu acho que também já fazia parte da minha criação, esses espaços, né? Agora, eu fui intencionalmente procurar uma casa, um terreiro para eu frequentar com a minha filha. Eu queria que fosse um lugar que tivesse outras crianças, que tivesse um cuidado e um tratamento com as crianças que eu acredito que seja... É isso que você falou, os valores de criação. Que eu não veja crianças apanhando, né? Que eu não veja crianças sendo humilhadas. Então, eu procurei intencionalmente esse lugar e eu fui até esse lugar com essa busca, né? De levar minha filha onde ela pudesse ter outras referências familiares, onde isso tivesse ali sendo favorecido. Porque é isso, nesse contexto que a gente vive, não tem o lugar perfeito, não tem a idealização, tem o que dá, tem o que é possível. E aí a gente vai fazendo esse corre de ampliar, né? De ir forçando a barra para essa brecha ir abrindo. Mas é uma luta, é isso. A gente é essa trincheira que fica o tempo todo tentando, com um braço proteger e com o outro abrir espaço. Então, de fato, para nós, para os nossos corpos, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente,
é muito doloroso. Eu acho que isso é importante ser dito. Por mais que a maternidade seja maravilhosa e amplie a gente em muitos sentidos, ela também dói em lugares muito solitários, que as pessoas muitas vezes não acessam. Falei muito. Eu tô amando te ouvir, eu tô amando. E pensando um monte de coisas. Isso que você falou, que você foi intencionalmente procurar um espaço, porque é muito o que eu fico pensando. Porque a gente tem esse modelo individualista, mas existem comunidades. E onde elas estão? Sim. Eu lembro que uma vez falaram de um número que existia, que é, por exemplo, tem alguém abandonado numa casa, passando fome, coisas assim. Falaram que existia um número para telefonar, você sabe disso? Eu ouvi isso anos atrás e falavam que tinham muitos assim, idosos abandonados num apartamento. Muitas vezes a família pegava a aposentadoria e abandonava. E a pessoa estava passando fome, presa num apartamento e ninguém sabia. E aí uma opção seria ligar para esse número. O que eu sei é o Disque 100, né? Que as pessoas Disque Direitos Humanos. Se tem um número específico para isso, eu não conheço. Mas pode ser que tenha, é possível. Eu não faço ideia do que seja, assim. Eu ouvi falar isso e eu lembro que falavam assim, no Flamengo, em Copacabana, tá cheio de idosos abandonados, passando fome. Nas comunidades isso não existe, porque todo mundo sabe uns de outros, todo mundo se acompanha, né? Eu falei, nossa, é isso, né? Onde estão esses espaços comunitários? Você falou do terreiro, eu sempre ficava pensando assim, eu não tenho religião, e meio que eu sou bem cética, assim, e eu ficava olhando essas pessoas indo para a igreja e como elas... E às vezes eu até compreendia. Falava, nossa, as pessoas lá, elas têm um espaço em que elas são acolhidas, elas se apoiam entre si, elas têm uma comunidade. Eu queria que existisse tipo uma igreja, só que sem religião, que fosse uma comunidade artística. Acho que em alguns espaços pode até existir, mas nesse nosso espaço urbano e no nosso ritmo de vida, de trabalho, não existe. Eu sentia muita falta disso. Ficava assim, deveria existir algo, tipo uma igreja, sei lá, que se reúne aos finais de semana para cantar e tocar e, sabe, e conversar e comer junto, mas que não fosse ligado à religião, né? Mas existe... E o terreiro ainda faz muito sentido, né? Porque você vai pensar em espaços que você vai pensar em quilombos, você vai pensar em um modo de vida, em preservação de um modo de vida que é coletivo e que é comunitário, né? Sim. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou. As pessoas, elas tendem... Acho que a cultura que a gente vive tende a separar o que é a espiritualidade do que é a vida cotidiana. E nesse, digamos, paradigma que eu fui educada, a espiritualidade é o cotidiano, né? Na verdade, uma coisa quer dizer a outra. Se você é muito diferente de outros paradigmas religiosos, se você nega comida a uma pessoa na rua, isso não é exatamente um bom fazer espiritual. Então, eu acho que a separação entre as coisas é uma grande questão, assim, que eu acho que dificulta, inclusive, a solução. Então, quando a gente entende que, então, é isso que você falou, comer junto, estar junto toda semana e educar as crianças ali juntas e estar no mesmo espaço, ter um fazer artístico, né? Cantar, colocar o corpo para se mexer. Então, tudo isso é espiritualidade e sim, né? Pelo menos nessa perspectiva que eu aprendi, o divino, ele é dentro, ele não é fora. Você não está buscando, ele já está ali, né? Ele está em tudo ali onde você está. Está em você, está, enfim, na criança, está na comida, está no velho, está, enfim, no espaço, na pedra, na folha, está em todos os lugares. Então, você se junta para celebrar esse divino, né? E eu acho que essa questão, né, do esvaziamento da espiritualidade das pessoas... Hoje a gente não ter essa possibilidade de viver uma vida um pouco mais conectada, né? Tudo nos desconecta o tempo todo. As coisas roubam muito da nossa energia, né? Da nossa atenção, da nossa capacidade de ação, até, eu acho. A gente acaba dispersando muito dessa capacidade, dessa energia, e aí a gente não consegue construir isso,
né? Então, a gente gasta muito tempo com outras coisas que muitas vezes, se a gente olhar assim, a gente faz coisas muito legais pelas redes sociais. Eu estou aqui hoje porque a gente se conheceu assim, porque a gente tem trabalhos que dialogam nesse espaço virtual. Mas, assim, a quantidade de energia que a gente bota nesse espaço é grande, é muito grande, né? Então, como que a gente consegue movimentar uma parte dessa nossa energia para construir esse outro espaço, né, que vai para além do virtual? Porque eu acho que as crianças, elas desafiam muito a gente nesse lugar do concreto. Pelo menos da minha filha é isso. Você pode até colocar um filminho, a gente assistir e depois acabou. Eu quero correr, eu quero brincar, eu quero um abraço, eu quero um colo, eu quero conversar, né? Eu quero ali, eu e você, olho a olho, eu quero pele, né? O cheirinho, o colinho. Então, eu acho que a gente se desligou bastante. E a gente tem esse desafio, né? Para criar crianças saudáveis, a gente precisa de espaços de socialização concretos. E isso sobrou para as costas da escola. Hoje em dia, fica tudo nas costas da escola e eu vejo as escolas, tipo, socorro, né? Porque é uma tarefa impossível. Não tem como a escola, enquanto instituição, resolver as questões das crianças, porque é algo muito maior do que a capacidade escolar, né? Do aprendizado conteudista, digamos assim, das habilidades, etc. Tem questões éticas, tem as questões de valores, da convivência, tem as questões sociais. Então, assim, é uma tarefa muito grande que está sendo colocada de forma desproporcional sobre as mães em primeiro plano e sobre a escola em segundo plano. E a gente realmente precisa de outros espaços. Se esses espaços, isso que você falou da igreja, as pessoas não frequentam igreja porque simplesmente quero, sei lá, adorar Deus. É porque lá eu tenho um senso de comunidade, de pertencimento, de identidade. Lá eu tenho a possibilidade de ser ajudado. Então, se eu estou desempregado, especialmente em igrejas, aí estou falando mais de um contexto de favela, de um contexto mais comunitário, de periferia, que é um contexto que eu conheci mais. As pessoas, se você está passando uma situação difícil, está desempregado, um irmão vai trazer uma cesta básica. A igreja vai te fortalecer com uma roupa, com alguma coisa, com uma doação. Então, as pessoas também participam dessas comunidades porque ali elas têm um senso comunitário. E o ser humano precisa disso, né? Eu acho que a gente vive um mundo que finge que isso não existe. E essa crise que a gente tem vivido, né, da sobrecarga, das questões, inclusive, climáticas e etc., que são mais macro, elas estão muito ligadas a essa falta de uma estrutura comunitária mesmo, onde você não tem espaço ali para se desenvolver, para desenvolver aquela criança, para cuidar das pessoas mais velhas, para ser cuidado enquanto uma pessoa produtiva, né, que entrega muito para a sociedade. Você não recebe esse cuidado de volta. Você só entrega, e aí quando você envelhece, você é descartado. E a gente precisa, de alguma forma, começar a pensar nessa reestrutura. Como que isso eu acho que não tem resposta pronta. Cada comunidade, cada lugar, cada território, cada grupo vai ter a sua forma. E aí foi o que você falou, eu não tenho religião, eu vou fazer isso em torno da arte. Do outro lado, tem pessoas que são cristãs, vão fazer isso em torno da igreja. Eu acho que a gente também precisa abandonar a ideia de que existe uma forma. Existem muitas formas. E o que importa é quais são os inegociáveis, o que a gente quer muito ter nesse lugar. E, a partir disso, a gente ir trabalhando coletivamente para fortalecer esses espaços. Mil coisas. E que fazem todo sentido para mim. E... puxando um gancho aqui, você é umbandista ou candomblé? Eu sou do candomblé. Eu me batizei na Umbanda quando eu tinha 2 anos. A minha mãe frequentou muitos anos terreiro de Umbanda. E aí vai fazer 9 anos que eu comecei a frequentar o candomblé. Então eu sou iniciada na Umbanda há 10 anos. E tem 9 anos que eu comecei a flertar com o candomblé e tudo mais. E aí, desde final de 2022, que eu tô frequentando essa casa aqui no Rio, que chama Ilê Axé de Omim, que é em Santa Teresa, conduzido pela Yavanda de Omolu, que é uma grande liderança comunitária, enfim, uma grande referência para mim, inclusive, profissionalmente. Ela já dirigiu diversos projetos sociais com crianças em situação de vulnerabilidade. Então, assim, antes dela virar uma liderança religiosa, ela tinha um trabalho social importantíssimo
E a casa dela é um espaço, de fato, de acolhimento e de fazer político também. É um lugar que promove esses espaços para as crianças, para os velhos, né? Para as pessoas se reconectarem com as práticas desses saberes. Então, tá para além da questão religiosa, né? Estar ali, para mim, tem me alimentado em vários sentidos diferentes, assim. O fato de eu ser essa pessoa que faz muita coisa e tem muitos interesses, eu consegui me encontrar ali, porque é um lugar que organiza, de fato, muitas áreas desse meu ser aí. Tem a questão espiritual, mas também questão cultural, artística. Tem diversos, digamos, multiversos dentro daquele lugar para mim. Social, né? A Total. gente entrevistou aí a Wanda com Islã das Minas, na época da pandemia. Eu moro em Santa Teresa. Então, a gente fez uma série de lives sobre território. E aí, nesse território Santa Teresa, a figura referência que a gente escolheu para entrevistar foi ela. E você... Que idade que tem a Ayó? Vai fazer 4 anos. Tá com 3 anos e 10 meses. E ela ainda não vai para a escola? Ela tá indo para a escola. Ela entrou na escola no início do ano passado, né? Então, tem 1 ano e meio que ela tá indo para a escola. E no primeira experiência, né, eu matriculei ela numa escola convencional. Ela sofreu uma violência, assim, chata, física. E aí eu tive que tirar. Então, esse processo de adaptação escolar foi um pouco traumático. Não foi legal, assim, o início foi bem difícil. Mas aí eu encontrei um lugar que acolheu ela com essa dificuldade que a gente estava passando, que permitiu que a adaptação escolar... Eu vi você falando sobre a adaptação da Paz, que durou 1 mês. A Dayó também durou, sei lá, quase 3 meses, porque depois dessa situação na escola anterior, a gente teve que aí fortalecer ainda mais, né, o processo de adaptação. Então, foi duro. Foi a Fernanda que fez na época. Então, a Fernanda ia para lá, ficava o dia todo lá, o período, né, que ela ficava, o meio período que ela ficava. E hoje em dia ela já fica 1 período e meio, é tipo um ampliado parcial. Só para contextualizar, quem é Fernanda? Fernanda é a pessoa que cuidava dela para eu poder trabalhar, que é a prima da minha comadre. Então, a Fernanda foi a pessoa que fortaleceu a gente, trabalhou remuneradamente por esses quase 2 anos com ela, para eu poder trabalhar. Sem a Fernanda, a gente não teria feito nada. É basicamente isso. Nem relacionamento afetivo, nem trabalho, nem nada teria acontecido. E eu acho que dizer isso é muito importante, porque esse trabalho de cuidado é um trabalho muito desvalorizado, muito pouco reconhecido. Na cabeça das pessoas, babá não tem nome, não tem identidade. A Fernanda nunca foi babá da Ayó. A Fernanda era a pessoa que cuidava da Ayó. Então, a relação que ela criou com a Fernanda e que eu criei com a Fernanda era muito diferente. Eu fui criada por babás, né? Minha mãe era uma mãe solo que trabalhava muito fora. E um dos meus grandes pavores, assim, quando a Fernanda veio para nossa casa, era que se estabelecesse uma relação parecida com a que eu tive. E foi uma oportunidade para mim de aprender o que tinha sido difícil para mim, o que tinha sido traumático dessa relação com pessoas que eu não lembro nem o nome, pessoas com quem eu não tenho foto, pessoas que eu não sei mais quem são. Se eu encontrar na rua, eu não sei. E ressignificar isso com a minha filha, né? De poder custear esse cuidado que não é barato, né? E não tem que ser mesmo, porque é um cuidado que possibilita todo o restante. Então, você fazer isso e depois manter esse vínculo, poder manter essa proximidade com a pessoa, a relação, porque a minha relação com ela existia de antes e continua existindo depois, assim. É algo que, para mim, foi valioso num lugar íntimo, mas também é muito importante num lugar público, né? De falar sobre isso, de dar nome à pessoa, de agradecer, enfim, eu acho que isso é um inegociável para mim, assim, dessa passagem da Fernanda pela nossa vida. Eu li bem recentemente um texto do Preciado que ele fala sobre isso, sobre como o modelo burguês que centraliza a mãe, fala que a mãe é a rainha de tudo, apaga outras figuras maternas e outras figuras de cuidado. Porque tem a babá, mas a babá não tem nome, o trabalho dela é invisibilizado. Essa relação afetiva, porque é uma relação afetiva Sim. muito forte, a relação do cuidado é cortada, né, com a criança, ela é separada da família. E no Brasil, quando se diz que é da família, é pior ainda, né? Porque geralmente quando a pessoa fala que é da família é porque o negócio é feio e a exploração é braba. A exploração é braba, exatamente. Mas é uma relação afetiva que é apagada
e que a grande parte ou a quase totalidade das crianças burguesas, não existe essa história de que existe só uma mãe. Existem várias figuras maternas e de cuidado que estão sendo apagadas e invisibilizadas, né? Então, achei super bacana esse seu relato. É uma forma de... Enfim, né? A gente está politizando, e mesmo quando está despolitizando, é política, né? Sim. Então, de politizar esse trabalho de cuidado. E você sente que a IO, você acompanha isso, sofre racismo, ou tem a questão da religião também? Então, rola racismo religioso, no sentido de você ser criticada por levar a sua filha a terreiro? Assim, eu já tem um tempo que eu fiz uma escolha na minha vida que é uma escolha um pouco dura, mas que eu tive que fazer pela preservação da minha saúde, assim. Eu não convivo com pessoas que me criticam dessa forma, assim, racista, homofóbica. Eu de fato, assim, eu corto relações. Então, eu tento explicar a pessoa, eu tento dialogar. Se eu vejo que aquilo se repetiu, acabou. Então, no meu núcleo mais próximo, diria, esse núcleo familiar, que não é a família margarina, né, que é uma família ampliada, que é uma família que não tem vínculo sanguíneo, eu não passo por isso de nenhuma maneira, até porque a maioria das pessoas do meu convívio são pessoas ou candomblecistas ou umbandistas. A própria Fernanda, por exemplo, é de candomblé. Então, você poder contar com aquela pessoa não só para as questões do cuidado, né, do banho, da comida, né, de colocar aquela criança para dormir, de ter uma rotina, mas também de você saber que os seus valores estão sendo respeitados, isso é um em um milhão. Assim, é muito difícil você conseguir acoplar tudo isso numa relação de cuidado. E eu digo isso assim com muita tranquilidade. Então, eu meio que excluí todas as pessoas que, de alguma forma, podiam violentar a minha filha nesse lugar. Então, hoje eu acho que a IO, ela começou um ano atrás, mais ou menos, a falar, mamãe, eu sou feia. E aí, vira e mexe, ela larga uma dessa. E aí, a primeira vez que ela falou isso pra mim, e aí eu perguntei, por que você se acha feia, filha? Ela, porque eu sou preta. A primeira vez que ela falou isso pra mim, ela ia fazer 3 anos. Já tem mais de 1 ano isso. Eu tomei um susto, eu tomei um baque, assim, eu fiquei paralisada na hora, porque eu acho que qualquer mãe, pessoa racializada, sabe que isso faz você reviver. Então, primeiro você tem que respirar por você, que você se lembra das coisas que você viveu, para você conseguir ser o adulto, né, o cérebro maduro da relação e ajudar aquela criança a elaborar aquilo. Então, eu tomei aquela porrada e aí depois a gente foi conversando ao longo do tempo, porque a criança ela também não vai entender aquilo num senta aqui, vamos conversar. Não é assim que funciona. A criança vai entender isso com as referências que você apresenta, ela vai entender isso no convívio, ela vai entender isso nas pessoas que são referências para você como adulto. Então, a minha filha ela tem referências de todos os tipos ao redor dela. Só que a gente vive num mundo, eu não consigo isolar minha filha numa bolha e nem é o meu objetivo. Assim, nunca quis isolar minha filha numa bolha. O fato de eu cortar relações com pessoas que violentam a mim ou a ela tem a ver com uma questão de autoproteção básica. Agora, eu não isolo a minha filha de conviver com pessoas que não são negras, que não são... Enfim, pessoas de todo tipo. Minha filha convive com gente de todo tipo. E na escola, não aconteceu. A escola dela tem um olhar, assim, racializado. Ela teve muitos professores negros até agora. Vários, diversos, de vários tipos. Professor homem, mulher, novo, mais velho. Todo tipo de corpo. Tem professor trans. Tem gente de todas as origens, de todos os lugares do Rio de Janeiro. E isso foi um critério. Assim, quando eu saí dessa primeira escola, quando eu fui procurar a segunda, eu falei, cara, eu não vou cometer o mesmo erro. Né, de ir para um lugar fazendo concessões em algumas coisas que, no fundo, são inegociáveis para mim, porque, sei lá, eu não posso pagar um valor tão alto. Eu vou dar meu jeito, eu vou ter que fazer um outro corre de trabalho por fora, mas isso eu já vi que não dá, porque vai violentar a minha filha. Então, eu vou ter que cortar outras coisas para priorizar isso, pelo menos na primeira infância. Depois que eu entendi o que é a primeira infância, eu falei, cara... Eu prefiro pagar um bom jardim de infância e que ela estude na escola pública quando ela tiver maior. Eu vou fazer esse investimento, é o grande investimento na educação da minha filha. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? Eu vou juntar dinheiro para a faculdade, eu vou juntar dinheiro para minha filha fazer um intercâmbio quando for adulta. Eu não sou contra.
Mas a base da vida de uma pessoa é a primeira infância. Então, eu me esforcei e ainda estou me esforçando bastante para conseguir custear esse espaço onde ela sofra o menor nível de violência possível. Nunca aconteceu nenhum episódio de racismo na escola, mas acontece com essa socialização mais ampla, né? De você estar num parquinho e uma criança mostrar claramente que não vai brincar com ela, ou da criança olhar com cara de nojo. Isso acontece, assim. Isso é uma coisa que eu não tenho como evitar que aconteça. E a nossa conversa, eu e ela, é a partir dos livros. Então, a gente pega um livrinho infantil, a gente conta uma história de uma menina que não gostava da própria pele, que não gostava do cabelo, e a gente conversa sobre aquilo. Enfim, eu vou trazendo esses elementos mais lúdicos e eu acho que é a convivência com essas referências. Então, por exemplo, eu e ela somos muito diferentes. A El é preta e tem cabelo crespo. Eu sou uma pessoa de pele clara, eu sou parda e tenho cabelo cacheado. Ela olha pra mim e ela não se vê, ela não é igual a mim. A gente é diferente. E ela já falou isso pra mim. Mamãe, você não é preta igual eu. E eu preciso ter como instrumentalizar minha filha nesse lugar. Então, sua madrinha tem um cabelo igual o seu, ela é pretinha igual você. O que você acha? Quando ela veio com esse papo de eu sou feia, a gente começou a conversar sobre essas referências. O seu pai é pretinho, você acha o seu pai feio? Não, o papai é muito bonito. E a sua madrinha? Sua madrinha tem um cabelo igual o seu, a pele igual a sua. O que você acha da sua madrinha? A minha madrinha é linda. Então, nesse lugar de ter a referência, é importante para a criança se reconhecer e se identificar. Se não tiver, fica muito difícil. Assim, fica muito difícil. Se tendo já é muito difícil, imagina sem ter, assim. Não sei como seria, né? Por isso que eu acho que é importante a gente pensar direitinho como é essa estrutura de família próxima, de família ampliada, mas de pessoas que convivem com a criança. Então, meu pai tá sempre ali por perto. E aí a gente vai... Quando ela solta umas dessas, eu não faço textão, mas eu vou aos poucos trazendo vários elementos para a gente conversar sobre isso de formas indiretas, porque é assim que ela vai se trabalhando. E agora ela já diminuiu isso meio que se diluiu, assim. Ela já tem falado, eu quero botar trança no cabelo, agora tá de tranças. Eu tô linda, todo mundo adorou o meu cabelo. Então ela tá numa relação mais positiva hoje, eu acho, com a autoestima, do que ela estava logo que entrou na escola. Eu acho que quando ela entrou na escola, ela sentiu o impacto, porque ela vivia uma realidade isolada, né, praticamente, com pouquíssima diversidade de pessoas. Era praticamente só gente preta, porque a minha família, a maioria das pessoas são negras, pessoas pretas e pardas, mas assim, ela vivia meio que uma bolha. Então, quando ela entrou na escola, eu acho que ela tomou esse impacto, e aí agora ela está conseguindo equilibrar o que é o outro, que sou eu, o que é o mundo, o que é a minha família, o que é o meu núcleo familiar. Nossa, me despertou várias coisas. A Paz, eu tinha uma coisa de apresentar produtos culturais em que não fosse maioria branca. Então, eu sempre tentei, sabe, os livros terem diversidade, os produtos que eu apresentava para ela. Só que a gente morava no Catete, até ela ter 3 anos, e os amiguinhos do parque eram todos brancos. E eu ficava assim, gente, as referências culturais que eu apresento são diversas, mas todos os amiguinhos são brancos e as pessoas pretas estão prestando serviço. E quando ela foi entrar na escola, eu matriculei ela numa escola que é municipal e de comunidade. Então, hoje em dia, a escola dela é muito diversa. Tem criança sindrômica, eu acho que a grande maioria é preta ou parda. Eu acho que ela é a única amarela. E eu acho que isso meio que se resolveu para mim. Eu tenho uma questão, porque o lugar de onde eu venho... eu sou uma pessoa amarela, filha de chineses, e fui criada em Goiânia, em escolas burguesas. Então, eu era um ET. Eu morei em Goiânia. Goiânia é terrível do ponto de vista racial, né? A tensão racial é terrível. Terrível. E Goiânia, a maioria é morena, né? Cabocla, todo mundo com o cabelo pintado de loiro. Tem uma coisa da branquitude, que o máximo que se aproxima da branquitude é automaticamente bonito, né? Então, eu era aquela pessoa excluída que entrava nas listas das meninas mais feias, sabe? Era uma das primeiras das listas de menina mais feia da turma. Então, a minha vida escolar foi terrível. A Paz, ela está num lugar que ela é uma criança amarela,
É uma escola muito diversa, mas ela é a única criança amarela, só que ela é mestiça. E eu sei que tem uma diferença. O mundo está mudando aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, mas eu acho que o fato de eu ser filha de mãe e pai chineses e ela ser uma criança amarela, mestiça, faz uma diferença. Só que eu tenho todo esse trauma da minha vida escolar, de ser tratada como uma pessoa esquisita, diferente, de ser excluída, de onde eu andava na rua, as pessoas me zoavam, então os pais puxavam os olhos, falavam, olha filha, arigatô, olha uma japonesa, arigatô. Então tinha toda essa coisa, eu era piada onde eu ia, então eu andava tentando ser o mais invisível possível. E a Paz, na escola dela, assim, todas as crianças são amigas entre si. Não interessa qual seja a diferença, as crianças são amigas, se acolhem. E eu sempre achei isso tão lindo, porque a minha vida escolar foi terrível. E outro dia, na natação da Paz, era assim, tinha 2 meninas, e elas eram amiguinhas, e tem uma coisa de segurar a mão, pular junto e tal. E outro dia entrou uma criança, uma menina nova, né? Tem uns meninos, mas tem uma coisa das meninas de se identificarem. Já é essa fase, né? Já, essa fase já... exatamente. E aí, a Paz foi para essa amiguinha dela, segurou as mãos assim, e a menina soltou bruscamente, olhou de cara feia para ela. E resolveu ser amiga da outra menina. Eu vi aquela cena, aquilo me doeu, mas me doeu num lugar, assim, primitivo. E eu fiquei assim, o que eu faço? E eu passei o resto da aula observando desesperada, o que acontecia. Né? E eu vi que a Paz estava sondando, não chegava muito perto, mas estava sondando se tinha espaço. E ela passou o resto da aula sondando, vendo como ela agia, tal. Se alguém se aproximava, ela era legal. Mas ela entendeu que não tinha muito espaço ali. Mas as aulas seguintes de natação da Paz, ela foi tranquila. À noite eu sempre dou uma conversada. E aí, como foi seu dia? Qual foi a melhor coisa que aconteceu? O que te deixou triste hoje? O que te deixou feliz? E eu perguntei o que deixou triste. Ela falou uma outra coisa aleatória. E eu fiquei assim, será que ela não quer conversar sobre isso? Ou será que para ela não tem o peso que teve para mim? E aí, nas outras aulas, eu fui tensa. E na aula seguinte, a menina ainda estava hostil com a Paz. Ontem eu levei ela para a aula de natação, já são amigas de novo. Mas eu fiquei assim, o que eu faço? Eu converso com a mãe? Porque, para mim, teve a questão racial envolvida na minha história de vida. Só que na natação da Paz, o fato de as outras meninas serem brancas, loiras, e a Paz ser a menina amarela, também me bateu isso. Assim, a minha filha vai ter que passar por isso também. E aquilo me doeu tanto. E eu levei, assim, semanas entendendo, elaborando que... isso é dela. Eu não tenho como protegê-la dessa dor. É claro que se entra num caso de racismo pesado, eu tenho que interferir. Sim. Agora, ela vai lidar com rejeição na vida, ela vai lidar com frustração na vida, e eu não tenho nem direito de interferir, porque isso faz parte do crescimento dela. Mas aquilo doeu tanto em mim, porque veio para esse meu lugar da minha história, né? Eu acho que qualquer pessoa racializada vai se identificar de uma certa forma, porque a experiência escolar para crianças não brancas, ela é extremamente hostil, assim. E eu te confesso que eu me preparei, porque eu sabia que ia ser pauleira. Eu sabia que minha filha não ia nascer da minha cor, porque o pai da minha filha é um homem retinto. Então, eu tinha noção que minha filha ia nascer mais escura do que eu. Mas eu cresci em escola particular, eu também cresci em escola burguesa, né, digamos assim. Estudei na Barra da Tijuca, estudei nesses colégios cursinho. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tive uma infância pobre, eu não passei fome na infância, a minha mãe tinha uma vida de classe média. O meu pai mora ainda numa favela aqui no Rio, na Zona Oeste. E aí eu morei uma parte da minha vida com meu pai. Então eu vivi um pouquinho de 2 mundos, assim. Eu sabia como era ser uma pessoa negra na favela, mas eu também não era 100% vista como uma pessoa daquele lugar, porque eu falava diferente, eu tinha outras referências, eu ia a lugares que as pessoas... Tipo, o que você foi fazer no museu? Então, eu era uma criança que tinha acesso a bens culturais, a minha mãe é artista, então eu tive acesso a coisas que não me deixavam nem me identificar 100% com o espaço da favela, que era o lugar onde mais tinha gente preta próxima a mim. E na vida da minha mãe, que apesar de ser uma pessoa de classe média, tinha muitos amigos negros, né, nessa classe artística
que ela vivia, a maior parte dos amigos dela eram pessoas negras. A convivência diária minha não era com pessoas negras. A minha escola, eu fui a única negra por muito tempo. Então, assim como na minha escola, eu não era lida como uma pessoa parda, né? Eu era tratada como a neguinha, que é isso. Se você é a única pessoa racializada do lugar, toda a rejeição vai se concentrar em você. Quando eu fui morar em Goiânia, eu também entendi que lá eu não era lida como uma pessoa... Ah, você não é tão preta assim, igual as pessoas diziam pra mim aqui no Rio. Goiânia, eu era... As pessoas me olhavam na rua como se eu fosse um animal exótico, assim. No mercado, as pessoas me hostilizavam abertamente. Eu já apanhei na rua em Goiânia. Já, sofri agressão física. Então, eu percebi que raça é uma experiência local. Dependendo do lugar, aquilo vai aparecer de uma forma diferente. Então, se eu estou num espaço que tem muitas pessoas negras, eu não sou a pessoa mais negra daquele lugar. Mas se eu estou num lugar que não tem nenhuma, aquela rejeição vai se concentrar em mim. Então, eu entendi isso muito cedo, que era uma experiência diferente em cada lugar. E aí eu ficava tentando me adaptar àquela realidade. Então, eu entendo o que você trouxe da Paz estar ali e ela não saber muito como agir, ficar tentando sondar. Eu fui uma criança que sondava tudo, assim. E isso é uma experiência de hostilidade. Não tem muito como remediar. O que eu acho que é diferente, talvez, da nossa geração para a geração delas, é que a gente tem espaço para conversar. E o que eu acho que causa a maior parte do trauma não é necessariamente a experiência da exclusão. É claro que a exclusão dói muito, mas é a experiência da solidão na exclusão. Você não tem com o que conversar, a sua família não entender o que você está dizendo. Não ter ninguém com quem compartilhar aquilo. Eu acho que a parte mais pesada desse trauma que a gente tem, né, da socialização escolar, está ligada ao fato da gente não ser entendido por ninguém. Né? Então, na época da minha mãe, isso não era uma questão. Minha mãe também foi criada em escola pública, então era uma realidade maioria na zona norte do Rio. A maioria das crianças eram negras. Então, assim, isso não era uma questão. Existia muita violência racial? Com certeza. Mas isso não era uma pauta na década de, 60, 70. Não era uma questão. Na minha época era, e eu não tinha com quem falar sobre aquilo. Eu nem entendia que aquilo era racismo. Só fui entender o que era racismo, eu já era adulta. Então, eu acho que essa diferença geracional, ela tende a tornar as coisas um pouco mais sutis, mais leves para essas crianças que são nossas filhas, as coleguinhas e etc. dessa geração. Porque é uma experiência mais conectada com a gente, né? Com a mãe, com a família, com essa comunidade que de alguma forma vai proteger, vai acolher, vai falar, olha, eu sei que é duro, eu sei como foi, você quer que eu te conte como foi comigo? Essa possibilidade dessa troca, ela é como um remédio, porque a ferida vai estar ali. A gente não tem muito o que fazer, a gente não vai refundar o mundo. Era o que a gente queria, se possível, né? Mas como não dá, essa ferida vai estar ali. Mas uma ferida com um remedinho, com uma compressinha, com um beijinho, ela traz muito menos dor, eu acho. Então, eu tenho essa sensação. Eu sofro, eu choro, eu fico mal, vou pra terapia. Assim, eu não sou uma pessoa imune a isso. Isso é uma coisa que me dói pra cacete, assim. Não tem como remediar. Eu vou passar por isso, mas, assim, eu sinto que eu vou passar por isso num novo lugar. E eu acho que a gente tem essa tarefa, né? De tentar... O grande trabalho, às vezes, não é solucionar, não é falar com a mãe, não é... É a gente conseguir segurar o nosso desespero, a nossa dor, a nossa experiência traumática e deixar que a criança viva a vida dela. É não projetar isso naquele lugar, naquela experiência daquela criança. Deixar que ela venha trazer pra gente o que foi, como que aquilo doeu. É claro que a gente abriu o espaço, conversar, falar, explicar, mas assim, quando a gente tira esse peso do que é nosso, a criança fica livre para viver outras coisas, para experienciar de outra forma, para lidar de outro jeito. Então eu acho que isso que você trouxe está muito ligado a uma experiência que é comum a todo mundo que é racializado no Brasil. Você vai sentir a dor de ver teu filho ser excluído. A gente não vai conseguir solucionar isso em uma geração. Mas eu acho que a experiência de ter como compartilhar essa dor e poder também tomar providências quando aquilo beira a violência criminal, digamos assim, né? Hoje a gente tem instrumento jurídico para fazer alguma coisa, embora a gente saiba que ainda muitas questões, né,
com a justiça, mas a gente tem alguma forma de denunciar aquilo já é visto como uma violência. A gente vai, aos poucos, empurrando esse limite, né? Fazendo com que as pessoas respeitem isso. Então, eu espero que te conforte um pouquinho, assim, que você fique mais tranquila, mas eu sei que é uma experiência muito dolorosa mesmo. Mas faz todo sentido para mim. E é isso, né? Às vezes eu ando na rua com a Paz, e aí alguém fala, arigatô, xingueling, qualquer coisa assim. Eu falo racista. Sempre que me falam qualquer coisa na rua, eu falo racista. Ai, que horror. Porque eu gosto de usar a palavra para a pessoa pensar, vai pensar ou não, mas... E aí a Paz me pergunta, o que é racista? Aí eu falo, filha, é quem trata as pessoas de forma diferente, de acordo com a cor da pele, de acordo com a etnia e tal. Ela fica assim... Não entende muito ainda, eu não né? sei se ainda... Eu não sei se já faz sentido para ela. Mas, enfim, assim, eu converso com ela sobre tudo. Para explicar a polícia, aí eu tive que ir lá na escravidão, por exemplo. E eu falo muitas coisas com ela que o pai fica assim, você acha que deveria falar sobre isso? Por exemplo, a coisa da religião. Eu sou ateia. E eu falei para ela, muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam em Buda, acreditam em... Né, tem religiões diferentes, a mamãe não acredita. Mas as pessoas que vão para a igreja são as pessoas que acreditam em Deus e tal. E aí o pai começou a me questionar. Aí eu lembrei lá atrás, perguntei de racismo religioso também por isso. Porque ele começou a me questionar, você não acha que deveria dar liberdade? Eu fiquei assim, eu falar o que eu penso não é dar liberdade? Então a pessoa levar para a igreja, ninguém questiona. Mas se você leva para o terreiro, falam que você não dá liberdade. Se você fala que você é ateia, falam que você não dá liberdade. Então, o que se distancia do hegemônico... já é criticado, impositivo, né? Como se fosse impor a criança, né? Então, eu fui explicar, porque a polícia a polícia não, a Paz vê os policiais armados. E ela começou a me perguntar, a arma do policial é de verdade? Sim, filha. Ela mata de verdade? Mata. A polícia mata criança? Mata. Eu vou falar que não, porque ela estava chegando da escola brincando de polícia e bandido. Então, tem gente que fala, não, mas tem que proteger a criança. Sim, mas não existe a neutralidade. Ou ela vai acreditar que a polícia é a heroína e o bandido é aquele, né? E a polícia tá matando em nome do bem, ou eu vou ter que explicar a polícia para ela. E para explicar a polícia, eu fui lá na escravidão. E aí rolou uma coisa de... o pai dela veio todo bravo para mim. Assim, você me expõe muito, tô expondo mais ainda. Você me expõe muito, porque para mim falar sobre o privado é um posicionamento político também. Total. Então sim, eu vou expor, sinto muito, mas eu vou expor, porque eu acho que a violência contra as mulheres acontece no âmbito do privado, né? E ele veio todo chateado, você me expõe muito. Outro dia eu estava no Uber com a Paz e ela falou super alto. A mamãe falou que a sua família escravizou. E aí eu me senti super exposto. Eu fiquei assim, bom, eu nem sei da família dele, nem conheço a família dele lá para trás. Mas ela perguntou dos meus pais. Eu falei, o vovô e a vovó são chineses. Uhum. Aí ela perguntou da família da parte dele. do pai. Eu falei, eles têm ascendência portuguesa. Então, provavelmente, alguém lá atrás, sim, escravizou. Não era nem sobre a família dele. Falei, basta conhecer a história do Brasil, né? Sim. Não é sobre isso. Mas eu vejo como, quando a gente traz para as crianças assuntos que não são a narrativa hegemônica... Vira um problema. Um grande problema. Vira um problema. Eu acho que as pessoas precisam parar de tratar a criança como se a criança fosse idiota, né? Como se a criança não estivesse vendo e aprendendo tudo ao redor, mesmo quando você não está falando com ela. Assim, é uma tendência muito grande de achar que as crianças não têm opinião, que as crianças não têm, inclusive, o direito de acessar essas informações sobre o que é a realidade para conseguir ler a realidade e, inclusive, se posicionar na realidade. Então... É um problema muito grande, na minha perspectiva, a gente achar que as crianças não podem saber de determinadas coisas. Eu acho que tudo pode ser explicado para uma criança numa linguagem que seja adequada à idade dela, né, ao desenvolvimento, ao momento que ela está vivendo. É claro que tem coisas e níveis de informação que a criança nem vai entender. Você poderia até falar, mas ela não vai entender. Eu acho que... É óbvio que existem assuntos que não são adequados para o momento da criança. Então, você não vai falar, sei lá, sobre pornografia com uma criança, né? Você não vai falar sobre isso.
Mas você vai falar, por exemplo, sobre a existência de pessoas que violentam crianças, sobre a existência de pessoas que estão ligadas no que está acontecendo com criança para alguma coisa, né? Para a criança aprender, ó, nem todo mundo é legal. Tem pessoas que podem estar mal intencionadas, as pessoas não podem tocar no seu corpo. Eu acho que essas são conversas fundamentais, assim, tanto desse ponto de vista do lugar íntimo, né, do lugar individual e etc., que a gente está falando aqui, da possibilidade de prevenção de um abuso sexual, da possibilidade de você conseguir instrumentalizar aquela criança para ela estar num mundo que não é um mundo do conto de fadas. É um mundo que perpassa uma série de questões, de opressões, de violências e de perigos para ela. Eu acho que o mundo ele é muito perigoso para as crianças e as crianças precisam, aos poucos e de acordo com o seu desenvolvimento, saber disso, né? Elas não podem achar que está tudo maravilhoso. Essa questão que você está trazendo de uma questão social, eu acho que tem que ser falado. Tem um livro que eu adoro, que a gente foi até ver peça, que chama Nuang. E é um livro que narra o processo de escravidão. E aí, nesse livro, tem uma parte do livro que aparecem uns homens, né, uns homens brancos, né, com um chapéu escrito Capitão do Mato. E eles são os vilões do livro. E aí, a minha filha, eu leio esse livro com uma certa frequência, a gente foi ver o espetáculo, ela adorou e tudo mais. E no dia da encenação, era um rapaz branco que fazia o Capitão do Mato. E aí, depois que passou, a gente um dia andando na rua, minha filha, mamãe, aquele ali é um Capitão do Mato? E aí eu tive que explicar, filha, o que é? Tá vendo essa história aqui? Essa história aqui é uma historinha do livro, mas isso aqui aconteceu de uma certa forma. Mas as pessoas que estão na rua não são as pessoas do livro. Mas você precisa explicar que existem categorias sociais. A criança não vai entender isso se você der conceito branquitude. A criança não vai entender isso. Ela vai entender se você der o personagem do livro. E a minha filha entendeu que existem diferenças entre as pessoas, que existem pessoas que são racistas, que existem pessoas que vão tratar a gente mal por conta de quem a gente é e que a gente não tem nada a ver com isso, o problema é da pessoa. Então, a gente vai ludicamente explicando para a criança como o mundo é. Eu não acho que a gente tem que isolar a criança numa bolha e falar que o mundo é maravilhoso, porque quando a criança sair dessa bolha, ela vai tomar um choque de realidade. Então, eu acho que esse incômodo que você trouxe do pai dela está muito ligado a uma dificuldade grande das pessoas se autorresponsabilizarem, assim, de se colocar num lugar que de fato, faço parte de uma categoria social que oprimiu pessoas e oprime todos os dias, né? O que eu faço com isso? Eu vou ter que dar essa resposta para minha filha. O que eu estou fazendo para que isso não aconteça, né? Pelo menos no meu núcleo próximo. Como que eu estou mobilizando isso? Isso vai cobrar uma responsabilidade. E nem todo mundo quer ter, né? Sobre ele eu não sei porque eu não conheço, mas assim, nem todas as pessoas querem estar implicadas em resolver questões sociais. Então, é isso, vai ficar exposto, porque se você não está fazendo nada ou se você, de repente, não falou sobre isso com a tua filha, você vai se sentir exposto e aí você vai ser forçado a se mexer em relação a isso, ou a conversar com ela, ou, enfim, a tomar alguma providência. Isso gera um incômodo, mas eu acho que a gente também precisa entender que não tem mudança sem incômodo. Uhum. Escutar o incômodo é uma grande forma de promover transformação. As pessoas querem correção de desigualdade sem incômodo nenhum. E isso não existe. Né? Eu acho que a gente precisa botar a mãozinha na consciência, né? Sim, Não tem jeito. Vai ser incômodo. Morena, eu nem entrei em um monte de assuntos que eu queria conversar com você. Queria, conversar muita coisa com você. E eu acho que deu tempo. Foi um prazer enorme, enorme mesmo. Eu amei essa conversa. Muito, muito obrigada. Obrigada obrigada por me receber aqui. Também amei. Eu acho que tem poucos espaços para a gente fazer isso aqui. Sabe? Conversar sobre as nossas experiências, trocar sobre essas dores, sobre essas potências também, as coisas que a gente mobilizam a gente. Então, estou super feliz. Nunca tinha ganhado essa oportunidade de falar de maternidade de uma forma assim, mais livre. E estou assim, muito grata, muito feliz também de você me reconhecer nesse lugar assim, de uma mãe que está na guerrilha também. Então, me senti abraçada só pelo convite e já estava feliz. Obrigada mesmo por me convidar para estar aqui. E aí a gente vai se vendo por aí nos podcasts e conteúdos e lugares aí da vida. Na pista também, né? Porque a gente também tá aí na rua. Sim, nossa, eu amei. Muito obrigada. Queria, enfim, conversar muito mais com você. Teria que ser uma série inteira de maternidade de guerrilha.
Muito obrigada, gente, que está escutando. Se vocês gostaram, compartilhem, divulguem, avaliem com 5 estrelinhas. Siga o canal, agora temos um canal no YouTube, então sigam, inscrevam-se no canal. E essa temporada só está acontecendo porque tem o apoio da Dona Chica Sling, que é a minha marca do coração, que eu sempre usei com a Paz. De vez em quando eu uso até hoje. Não sei se você chegou a usar, se você conhece a Dona Chica Sling. Eu sempre fico feliz assim, quando eu vejo as pessoas usando, porque me ajudou muito e foi o objeto mais empoderador da minha maternidade. Então, muito obrigada, gente. E divulguem e compartilhem. Um beijo. Maternidade.